Esse final de semana eu recebi de mais de uma pessoa um vídeo pequenininho que eu pensei em passar hoje aqui, mas eu vou apenas referir, porque talvez muitos de vocês receberam, esses que se tornam meio virais nas nossas redes aqui, da comunidade. Muitos vão repassando uns para os outros. Não deviam repassar muita coisa, mas esses assim são importantes. Não sei quantos de vocês receberam de alguns turistas que estavam observando um rebanho de ovelhas pastando, um lugar muito bonito, num vale, e o pastor sugeriu alguns testes que fossem feitos. Ele disse como é que ele chamava as suas ovelhas, e ele então pediu a algumas pessoas que dessem lá o sinal para chamar as suas ovelhinhas. E as pessoas iam lá e faziam os sons e caíam na risada, porque ninguém dava a menor pelota, nenhuma ovelha. 1, 2, 3 pessoas. Então o pastor foi chamar as ovelhas. E ele então emitiu o som, chamou as ovelhinhas. Imediatamente, uma levantou a cabeça, outra levantou a cabecinha, e várias outras começaram a balir e vieram todas ao encontro do pastor, numa expressão de atenção, de amor e de cuidado comovente, fez as pessoas gritarem: oh meu Deus, oh que coisa maravilhosa, que coisa linda. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, pelo nome, cada uma delas. Eu vendo aquele quadro, lembrei também do Salmo 95, onde tem ali uma expressão que eu nunca havia pensado na ligação dessa expressão com o que Jesus fala ali em João, no capítulo 10, o capítulo do bom pastor. O Salmo 95 começa dizendo: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pastoreio, e ovelhas de sua mão. E aí diz o texto: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ligado com essas palavras de Jesus, ditas ali em João 10, e também a minha atenção foi despertada para o quadro que foi repassado essa semana, e eu pude ver aquilo e lembrar quão maravilhoso é o nosso Deus amado. O Senhor tem falado ao coração da Igreja Betânia nesses últimos dias de uma maneira tão organizada como nós não podemos deixar de perceber. O tema da nossa escola de verão, o tema geral é: para que estamos aqui? E muitas respostas têm sido dadas. No primeiro domingo, quando nós começamos esse programa, o pastor Theo nos respondeu a pergunta: para que todos voltem para Jesus. Deus está trabalhando no coração da igreja para nós sermos esse instrumento nas mãos do Senhor, que gerem o desejo, a necessidade, o reconhecimento, a dependência, a confissão humilde e o retorno para os braços do pastor, ao ouvirem a sua voz. O pastor Osmar esteve e falou: para que todos se encham de esperança em Jesus. O presbítero Valdemir falou-nos ao coração de uma maneira tão maravilhosa, respondendo: para que todos experimentem o poder de Jesus. No domingo passado, o pastor Ricardo Agreste esteve aqui conosco e respondeu:
para que todos sejam santos em Jesus. Hoje nós queremos falar para que todos vivam glorificando a Jesus. E Deus ainda me abençoou, me dando a alegria de ter meu querido amigo, meu irmão, colega de ministério e também de dom e de poesia, meu querido amigo Gerson. Muito obrigado, querido, por você ter podido aceitar o nosso convite, Gerson. Você tem sido muito generoso conosco, ainda trouxe um peixe tão bonito junto com você, que toca tão lindo, e esse sax encantador. Muito obrigado, queridos, por vocês terem vindos, e bem assim, cada um que nos está visitando nesta noite. Eu queria começar, irmãos, por sugestão da minha esposa, a Emília, quando eu comentei com ela sobre o que eu ia falar, e sobre como eu ia começar, ela disse: Jô, seria bom você falar o que isso significa. O pastor Cláudio Marra, ele escreveu uma breve introdução ao explicar sobre documentos da nossa igreja, como a confissão de fé e os catecismos maior e menor. Então ele escreveu o seguinte, porque eu vou começar com duas perguntas do catecismo maior. Ele disse assim: o lançamento de dúvidas sobre o que Deus de fato disse é atividade satânica desenvolvida pelo inimigo desde os tempos do Éden. Ele procura semear dúvidas, semear heresias. E a partir de então, desde o Éden, os ataques não diminuíram. Falsos profetas e falsos mestres têm complicado a vida do povo de Deus por séculos, mas servos do Senhor têm se levantado para anunciar com clareza e fidelidade a palavra divina, confrontando as heresias de sua época. A Assembleia de Westminster foi um dos mais notáveis momentos de luta contra o erro. Diante do caos político e religioso que se instalara, 121 teólogos se reuniram para, a partir de 1º de julho de 1643, na abadia de Westminster, em Londres, convocados pelo parlamento, eles deveriam definir a doutrina da igreja em oposição a várias heresias, inclusive e principalmente ao arminianismo, além de discutir também governo eclesiástico e liturgia. O resultado foi a confissão de fé, e também a Assembleia produziu o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, obras de grande valor pela sistematização fiel de verdades bíblicas que apresentam, pelas verdades bíblicas que apresentam e pelo desafio que nos apresentam para que, como nossos antepassados, também confrontemos biblicamente os erros dos nossos dias. Então, hoje, irmãos, nós queremos falar sobre essa resposta à pergunta: para que estamos aqui? Uma dessas respostas é essa maravilhosa resposta: para que todos vivam glorificando a Jesus. A igreja está no mundo para falar sobre esta verdade maravilhosa, exemplificar esta verdade, proclamá-la e transparecê-la através da sua vida onde estiver. Paulo, escrevendo aos Romanos, na conclusão daquele êxtase de alegria em que ele conclui, quando ele conclui a sua exposição a respeito da graça, da doutrina da graça, da nossa redenção, no capítulo 11, no verso 33 ao verso 36, ele conclui esse momento no verso 36, dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Na mensagem, Eugene Peterson, ele descreve isso dizendo assim: tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele, glória para sempre, louvor para sempre, amém, amém, amém. E Provérbios, capítulo 16, Salomão escreveu: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O Senhor nos fez para a sua glória e louvor. Essa é a primeira pergunta do Catecismo Maior. Esse documento a respeito do qual lhes falei, meus irmãos. A pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é esta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós estamos vivos, foi por isso que Deus nos criou. Nós somos expressão do seu pensamento de amor. Existimos porque Deus pensou, e Ele então concretizou o seu pensamento. Eis-nos aqui, com a finalidade precípua, suprema, exata. Deus nos criou com o fim supremo e principal de o glorificar e de desfrutar dele, da sua glória, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia para sempre. E a sétima pergunta do Catecismo Maior é essa: quem é Deus? Ele é indefinível, mas nem por isso nós podemos deixar de tentar definir o nosso Deus, porque nós não teremos palavras suficientes jamais para defini-lo, mas tudo que falarmos como expressão do nosso amor, da nossa admiração, fica tão maravilhoso quanto o que eu vou ler aqui. Essa é a resposta que está no Catecismo Maior, a sétima pergunta: quem é Deus? Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Que coisa maravilhosa! Foi esse Deus que nos criou, foi esse Deus que pensou em nós. Somos objetos deste coração maravilhoso, indescritível, Deus insondável, infinito, imenso em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, perfeito, 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 perfeito. A palavra perfeito não descreve quão perfeito Ele é, sem falha, sem mancha, sem nenhuma sombra. A palavra de Deus nos diz: a Ele, a esse Deus maravilhoso, pertence a terra e tudo o que nela se contém. E o salmo que nós citamos, Salmo 95, afirma o nosso coração: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se nós ouvirmos a sua voz, não lhe endureçamos o nosso coração. Deus nos fez, e Deus fez tudo, tudo que existe, o céu, a terra, o universo, tudo Ele fez para a glória dEle. Não fosse a sua glória, não haveria nada, mas Deus, para manifestar a sua glória, criou tudo isso e nos fez para apreciar a sua glória, para apreciá-lo, para amá-lo e para glorificar o seu nome e desfrutar desta verdade para sempre. Então nós devemos perguntar: o que é a glória de Deus?
A glória de Deus é o que Ele é. É a essência da sua natureza, o grau da sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus está aqui. Ele manifestou isso no passado, quando o templo ficou cheio da Shekinah de Deus. Ele se mostrou a Moisés, a Elias. Muitos tiveram demonstrações. Os discípulos a viram em Jesus no Monte da Transfiguração. A glória de Deus é a expressão da sua bondade. E todos os seus demais atributos inerentes e eternos. Ele permite que nós o conheçamos. E Oséias, no capítulo 6, verso 3 da sua profecia, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz, ele vai voltar, como o dia que vai amanhecendo, como a alva, a sua vinda é certa, a sua volta é certa. E nós estamos nesse crescimento de conhecê-lo mais e mais e mais, até o dia de contemplar a sua face em Cristo Jesus, mais uma vez, agora não apenas uma geração, alguns, mas todos o haveremos de contemplar. E hoje, o que nós podemos ver e desfrutar está em sua criação. Toda a criação reflete a sua glória, da menor forma de vida, microscópica, até os grandes luminares, os grandes planetas, a Via Láctea, todo o universo criado, tudo reflete a glória de Deus. Do nascer e pôr do sol, das estrelas, as tempestades, as estações do ano, tudo fala da glória de Deus. A Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a glória de Deus. E Deus nos fez, nos criou, privilegiando-nos com a capacidade de entender, a capacidade de ver, a capacidade de sentir, a capacidade de explorar, descobrir, desenvolver, apreciar, desfrutar e nos deliciarmos nele e com ele na sua criação. A glória de Deus. A glória de Deus é mais bem observada ainda em Jesus, o Filho amado, a quem Ele enviou e que se revelou a cada um de nós. Hoje nós não podemos contemplá-lo com os nossos olhos da carne, mas nós podemos contemplá-lo com os olhos do coração, porque Ele nos deu o seu Espírito, e pelo seu Espírito nós podemos ver Jesus. Não podemos pintá-lo, descrevê-lo como um semblante de um qualquer, por lindo que nós possamos imaginá-lo, não podemos pintá-lo, mas nós podemos vê-lo, senti-lo, percebê-lo em nosso coração. Ele é presente em nós, Ele é revelado em nossos corações. A glória de Deus está no Filho, e o Filho a revelou. Está escrito em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, que Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus veio à terra para que nós pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e João descreveu, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai. Ele possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus, faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como será impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer sua glória
honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Nós estamos aqui para viver glorificando a Jesus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Digam amém, queridos. Amém de quem vive para glorificar a Jesus. Amém, queridos. Por que nós devemos viver para glorificar a Jesus? Isso mereceria muitas respostas. Dá para escrever muitas poesias, né, Gerson? Mas nós podemos dizer apenas uma coisa, que é suprema, está acima de tudo e de todas as razões quaisquer que nós possamos enumerar. Nós devemos viver para glorificar o nome de Jesus, para glorificar a Jesus, porque Ele é o Deus digno. Nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar, porque Ele é Deus. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele é o Senhor da glória, tudo foi feito por meio dEle, foi Ele quem fez todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, por isso nós devemos viver para glorificar a Jesus. A Bíblia diz, e nós vamos dizer isso porque nós sabemos cantar o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque tu criaste, sim, todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor, só vocês, tu. Se você for ler isso lá em Apocalipse, isso é dito por inumeráveis seres, diante da sua presença augusta e maravilhosa. E nós, quando cantamos isso aqui, fazemos um tímido e inibido ensaio, do dia em que nós vamos também dizer isso, tu és digno. E hoje, nós vivemos para expressar esta verdade com a nossa vida. Vivemos para glorificar o Senhor, falando da sua dignidade. Porém, irmãos, aconteceu uma coisa que nós sabemos e devemos mencionar. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, pessoas, temos cometido falhas em glorificar o nome do Senhor. Por isso que o Senhor inspirou o coração do nosso pastor, da comissão de ensino da igreja, de educação da igreja, para tratarmos desse assunto e respondermos ao nosso coração várias respostas a essa pergunta: para que estamos aqui? Hoje devemos relembrar a nossa alma. Nós estamos aqui e não podemos falhar, para glorificar a Jesus. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar toda a glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Se assim o fizermos, falhamos em glorificar o nosso Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é pecado de rebelião e arrogância,
E foi este o pecado que Satanás, Lúcifer, cometeu, por isso ele caiu. Bem como o homem, instigado em seu coração pelo mesmo tipo de pecado. De formas diferentes, todos já falhamos aqui. Todos nós já falhamos. Vivemos, em alguns momentos, pensando em nós mesmos, egoisticamente. Vivemos para a nossa própria glória, e não a glória de Deus. A Bíblia diz, por isso, todos foram destituídos da glória de Deus. Jesus nos restituiu a esse caminho, e hoje o Espírito Santo nos ensina, nós devemos viver para glorificar a Deus, viver glorificando a Jesus. Nenhum de nós tem dado toda a glória que lhe é devida em nossa vida. Esse é o terrível pecado, o terrível engano que todos temos cometido. Entretanto, viver para a glória dele é a maior realização que nós podemos alcançar em nossa vida. Esse é o maior trabalho que nós podemos oferecer ao nosso Deus. É uma vida que glorifica o seu nome. Deus diz, todos eles são o meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isso está lá em Isaías, capítulo 43, verso 7, Deus falando do seu povo Israel, Deus falando deste Israel em Cristo Jesus. Eles são o meu povo, e eu os criei para isto, eu lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Como é grande o nosso privilégio. Deus nos criou para que nós demonstremos a sua grandeza em nossa vida, em nosso coração. Apesar de nós, a despeito de nós. Então, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida, como descrito na primeira pergunta do nosso catecismo maior. O fim supremo do homem é viver para glorificar a Deus e dele desfrutar eternamente. E dele desfrutar eternamente. Então vamos discorrer um pouquinho sobre como é que nós podemos glorificar a Deus. Para não ficarmos muito soltos, apenas em torno de uma tese, de um assunto que a gente traz aqui para buscar uma resposta ao nosso coração. Jesus disse na oração que ele fez em João capítulo 17, verso 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou a Deus, cumprindo o seu propósito, que ele veio fazer na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma, assim como me enviaste, Jesus orou, conversando com o Pai, a nosso respeito. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o propósito para o qual Deus o criou, para o qual Deus o fez. Jesus disse que assim como o Pai o enviou, também Ele nos enviou ao mundo. Essa semana eu conversei com uma senhora muito amável, Dona Isabel, mora aqui pertinho. Ela disse, pastor, eu senti um incômodo no meu coração, não sou evangélica, não sou de igreja evangélica nenhuma, sou católica, porque nasci católica, mas eu estou com um incômodo dentro do meu coração. E pensei, a quem eu devo procurar? E então me lembrei, essa igreja tão bonita aqui perto, vou lá ver se eu consigo falar com um pastor, que ele diga alguma coisa que traga paz ao meu coração, que traga alento à minha alma. Ligou, nosso irmão Sérvio atendeu, Sérvio me transmitiu o recado, eu disse, Sérvio, pode marcar, a hora que ela puder eu estarei aí. E então tive aqui um bom tempo conversando com ela, quase 2 horas ficamos conversando. E eu falei-lhe
sobre a razão por que nós estamos vivos. E a sua inconstância, essa agonia da sua alma, falta apenas, eu lhe disse, que a senhora saiba por que a senhora está viva. Ela disse, pena, pastor, que já passou tanto tempo, tão tarde, já com 86 anos, falei, nada disso, é o tempo certo, o tempo é agora, é o tempo que se chama hoje. Hoje, ouvindo a sua voz, ouça e guarde a sua palavra no seu coração. Conversamos e terminamos a nossa conversa falando sobre Jesus, sobre a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a graça, a salvação, o que Ele nos oferece, sua palavra, como devemos olhar para a sua palavra, guardar a sua palavra, amar a sua palavra, saber o que Ele disse. Importa guardar e entender o que Ele disse. A sua palavra é a coisa mais importante que nós temos. E nós fizemos um contrato de que vamos ter outros encontros, e eu vou prescrever-lhes, além de textos bíblicos diretos para que ela leia, como alguns que já foram prescritos, livros que ela possa também instruir o seu coração. Jesus disse que Ele nos enviou como o Pai o enviou, assim também Ele nos enviou. Nós podemos honrar a Deus todos os dias, olhando para Ele, apreciando o Senhor e ouvindo o que Ele fala ao nosso coração. Uma coisa nós já temos como absolutamente certa: nós vivemos para glorificar o seu nome aqui na terra. Toda a criação glorifica o nome do Senhor, tudo a seu tempo diz glória, assim a palavra de Deus descreve. Os passarinhos dão glória ao Senhor, todas as pequeninas criaturas, como a Bíblia chama, as alimárias do campo, os animalinhos do campo, tudo diz glória. Os grandes animais, todo ser vivente glorifica o Senhor, porque vivem e vivem conforme o seu propósito de vida. Deus estabeleceu todas as coisas numa terra equilibrada, para que haja vida e haja correspondência em tudo o que existe. Há leis perfeitas. O Salmo 19 fala sobre isso. Um dia fala outra noite, uma noite discursa a outra noite. Tudo diz sobre a perfeição, tudo fala sobre a perfeição desse Deus maravilhoso. Mesmo uma formiguinha pequenininha, daquelas que andam sobre a mesa da nossa casa, que nós matamos com tanta facilidade, ela vive cumprindo um propósito do seu Criador e dá glória ao seu nome. Eu fiquei pensando esses dias, como será resgatado o Aedes aegypti também. Hoje ele está sendo usado como um instrumento de juízo, por causa da lixarada que a gente joga, e ele virou um bombardeiro, carregando nele essas coisas todas que tem feito tão mal. Há um desequilíbrio provocado por aqueles que falham em dar glória ao Senhor. Deus fez as formigas, Deus fez os passarinhos, os mosquitos, todos os animais domésticos, selvagens, para serem o que eles são: formigas, mosquitos, animais selvagens, e vivem a vida que Deus lhes propôs, vivem como vivem sem quebrar nenhuma lei, a não ser aquelas em que vivem submissos ao que nós já corrompidos quebramos. Nós também devemos viver para o que fomos feitos, criados por Deus para fazer a sua vontade. A glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. E Jesus disse, esse que revelou em plenitude essa glória bendita, disse que Ele veio para nos restaurar, para que nós vivamos a vida em plenitude. Bendito seja o seu nome. Deus, e não os nossos interesses, deve ser o centro da nossa vida. Vivemos para Ele
e não para nós mesmos. Fomos criados para o seu louvor, criados, sustentados, remidos, abençoados e galardoados por Ele. Qualquer outro propósito na vida que não seja a glória de Deus está fora do foco. E aí surgem as falhas na nossa vida. Então, finalmente, vamos ao ponto. Como dar glória a Deus? Nós damos glória a Deus quando nós o adoramos. Hoje, quando o Gerson começou, meu coração se satisfez. Esse é um lugar bendito. Esse é um lugar maravilhoso. Esse é um momento grandioso. Adorar a Deus, glorificar a Deus, não é só cantar. Não é só levantar as mãos, não é só fazer orações. Mas esta é uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão, deitarmos-nos, abandonarmos-nos nos braços do Senhor como uma criança desmamada. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus, e nós o adoramos ao apreciá-lo. C.S. Lewis disse uma coisa muito bonita: ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para olhar para Ele, para apreciá-lo, para vê-lo e assisti-lo na beleza da sua santidade, como a palavra o descreve. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, motivada por gratidão, por ações de graça, alegria, não por imposição. Não por imposição, não por constrangimento. O primeiro mandamento é esse: nós devemos amar a Deus, acima de tudo, de todas as coisas, de todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa alma, tudo, tudo, tudo. John Piper observa que é quando estamos mais suficientes, satisfeitos em Deus, que Ele é mais glorificado em nós. A gratidão. A gratidão. Essa semana, pensando nisso, eu tentando alimentar o meu coração com as formas como eu posso viver mais em consonância com a vontade de Deus para o meu coração. Esses dias eu tenho tido a necessidade, e a Emília me ajuda muito a lembrar, porque eu sou muito relapso, de pingar um colíriozinho nos olhos. Talvez, eu gasto muito tempo lendo, gosto muito de ler. Então, estou sempre com os olhos, numa telinha, num livro, alguma coisa. Então, meus olhos estão ficando muito doloridos, ardem. Chega uma hora da noite que quase que eu não consigo nem abrir os olhos. Estão pingando um colíriozinho. Eu estava lembrando, é uma coisa tão simples fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Quantas piscadas você já deu depois que você chegou aqui? As pálpebras vão lá e voltam. Isso é tão simples, né, meus irmãos queridos? A gente só pode perceber qual deve ser a extensão da nossa gratidão por isso funcionar de uma maneira mecânica tão simples, quando a gente começa a piscar e não resolver. Não está funcionando. Está faltando alguma coisa a mais. Mas é muito maravilhoso a gente poder piscar. É muito maravilhoso eu poder fazer esse gesto que eu estou fazendo com as mãos. É muito maravilhoso a gente poder ouvir. É muito maravilhoso a gente poder sentir o cheiro, podermos nos abraçar, sair de casa para vir para cá. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso quando um médico enfia um catéter na veia e o Zé Carlos descobre, um dia depois de estar sofrendo com medo de vida, a sua casa, que a igreja, caía infartado no meio do caminho por obstrução das suas coronárias, que não estão mais obstruídas, porque a mão de Deus cuidou dele, operou um milagre nele. Como isso é maravilhoso! Mas nós não sabemos apreciar Deus através dessas coisas simples. A gratidão, saber apreciar a Deus com ações de graças, é uma das maneiras de nos levar à verdadeira adoração. Nós damos glória a Deus quando nós adoramos a Deus,
quando nós adoramos o nosso Criador, o nosso Senhor, que nos fez perfeitos. A descrição dele maravilhosa que nós lemos, diz que ele é perfeito em todos os seus atributos. Deus nos fez perfeitos, e nem o pecado conseguiu corromper com seu poder de destruição aquilo que nós somos como ele nos fez. Os médicos nos estudam o tempo todo e não são suficientes com toda a ciência, com o que toda a ciência já propôs, de dizerem tudo a respeito da complexidade de como nós somos feitos, cada órgão, cada coisa que funciona dentro de nós. Isso tudo é motivo de adoração. É muito mais, volto a dizer, do que louvar com um cântico, com uma poesia, cantar, orar a Deus. Deve ser um estilo de vida que compreende apreciar ao Senhor, amá-lo, nos doarmos para sermos usados em seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos, tudo que pensamos, pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem o corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para dar glória a Deus. Onde isso está escrito? Romanos capítulo 12, verso 1, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, aceitável ao Senhor. Tudo que eu sou, o que eu faço, minhas capacidades, tudo que eu tenho para louvar ao Senhor. O primeiro mandamento é amá-lo, amá-lo, e assim nós podemos adorá-lo com perfeição no Espírito. Nós podemos também glorificar a Deus com a nossa vida, quando nós nos amamos uns aos outros. A extensão desse mandamento de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, acima de tudo, com todas as nossas forças. Quando nós fomos redimidos por Cristo e nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Atenção, gente, nós somos uma família, nós somos a família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. Todas as cartas de Paulo falam sobre isso. O mandamento novo que Jesus deu aos discípulos foi que vocês amem-se uns aos outros. A qualidade reveladora de discípulos de Jesus, de nascidos de novo, é que vocês amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Assim todo mundo vai saber quem são vocês no mundo. O amor com que devemos nos amar uns aos outros. João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 14, sabemos que já passamos da morte, da velha vida, da morte do pecado. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. É assim que nós sabemos. Se nós não nos amarmos, ele diz, ainda não estamos vivendo. Paulo disse, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. Aceitando-nos uns aos outros, somos uma família. É minha e é sua responsabilidade também aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. Quando nós nos amamos, somos uma família que se ama. Quando nós cantamos, recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus. Que bênção Asaf ter composto essa música. Nós adoramos a Deus quando expressamos amor uns pelos outros. Essa semana, esses dias aconteceram duas coisas, e tem acontecido constantemente aqui na Igreja Betânia. Daqui a pouco vai acontecer, a igreja vai subir para manifestar amor, bondade aqui na comunidade. Mas essa semana, um grupo de mulheres, qual formiguinhas,
estão se preparando, fazendo tudo o que podem para o José Dilson, que está vindo ficar um tempo aqui conosco, num apartamento também emprestado por alguém da igreja, e elas estão lá colocando as coisas para surpreendê-los. Quando eles chegarem, vão encontrar um apartamento mobiliado, todo mundo. Essa semana, ou já há alguns dias, um grupo de homens da igreja se mobilizou para ajudar o José Carlos, que não tem plano de saúde, não tem recurso nenhum, e disseram: nós vamos pagar o que for preciso, mas José Carlos não vai morrer infartado na rua. Deus disse: não precisa gastar dinheiro. Curou o José Carlos e pagaram o simples do que seria uma operação que iria custar vários milhares de reais. Mas numa demonstração da família, de amor, Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é uma maneira de vivermos glorificando a Jesus. Longe de nós, como cantamos aqui, eu gosto sempre de começar nossos cultos cantando: Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti. Contendas e malícias, que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Salmo 133 nos fala sobre isso também. Mas nós damos glória a Deus também, meus irmãos, vivemos glorificando a Deus, ao nos tornarmos parecidos com Cristo, pela imitação. Há um clássico da literatura evangélica chamado Imitação de Cristo. Vocês deviam ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. Nós devemos imitar o nosso Senhor amado. Uma vez que nós tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que a gente cresça e amadureça até a maturidade espiritual, e a nossa semelhança será sempre a de Cristo. Não sei se vocês lembram de uma ocasião que o pastor Wildo contou de uma experiência dele com um andarilho, uma pessoa que estava no meio das estradas lá do Brasil Central, e eles iam de carro cheio, mas eles podiam se apertar e colocar mais uma pessoa dentro. Então passaram pelo homem. Pastor Wildo falou para quem estava dirigindo: vamos parar? Eu fiquei, me chamou a atenção aquela pessoa andando, será que a gente não pode fazer alguma coisa por ele? Então eles voltaram, e era um dia frio, ali no Brasil Central, clima seco, frio, dói nos ossos, quando faz frio dói mesmo. E ele então perguntou a ele: você está indo para onde? Ele disse que estava indo para um lugar não muito longe, visitar lá uns familiares que há muito tempo ele não via. E ele então disse: o que você quer, nós levamos vocês. Não precisa, não, está tudo, vocês estão apertados aí, está pertinho, eu consigo ir sozinho. Então o Hildo, já voltando para o carro, voltou, tirou o seu casaco, disse: então fica com o meu casaco, pelo menos você se livra desse frio. Ele não estava bem agasalhado. Então ele disse que o homem de repente olhou para ele e perguntou baixinho: você é Jesus, moço? Eu fiquei pensando, o Hildo não parece nada com esses retratos de Jesus que pintaram por aí. Carecão, sem barba, mas ele parece com Jesus. O que ele faz parece com Jesus. Quando ele fala, parece com Jesus. Quando nós crescemos nessa família e falamos a palavra dele, nosso sotaque é o sotaque de Jesus. Seja um paraense cearense, seja um carioca, seja um paulista, nosso sotaque é o mesmo. Eu fui na Coreia e não entendia nada do que eles falavam, mas o sotaque era de Jesus. Éramos iguais. A gente vai numa tribo indígena convertida, o sotaque é o sotaque de Jesus. Nós devemos crescer. Deus espera isso, para ficarmos parecidos com Jesus. E como é isso? A maturidade espiritual é nos tornarmos como Ele na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir, como sentimos as coisas, como sentimos em relação uns aos outros. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós,
tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Paulo escreveu também em Filipenses, capítulo 1, verso 11, que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês. Aquelas coisas boas produzidas na vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória a Deus, muita glória ao Senhor. E Jesus, em João capítulo 15, ele fala que nós devemos orar e pedir para que produzamos muito fruto, e isso para a glória de Deus, o nosso Pai. Parecidos com Jesus. Mas mais ainda, irmãos, a gente já está chegando ao final. Nós podemos viver glorificando a Jesus, servindo a outras pessoas com os nossos dons e talentos. Nós somos diferentes de toda a criação. Nós fomos feitos, cada um. Nós não somos feitos em série. A humanidade é feita de exemplares únicos, exclusivos, com pensamentos, com uma personalidade, com uma forma de responder ao Pai, ao Deus das luzes, de uma maneira diferente. E isso torna a vida muito bela, quando a graça de Deus produz essa harmonia em nosso coração. É essa beleza do corpo de Cristo. É para isso que Deus está nos aperfeiçoando. Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades. Os mesmos dons espirituais de Deus derramados em nossos corações produzem a partir de cada um de nós beleza diferente. Nós refletimos diferente, somos como um diamante. Quando a luz incide sobre ele, as cores são são várias. Assim, a graça de Deus em nós nos faz refletir a sua glória de maneira tão especial e tão maravilhosa. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Deus é glorificado em nós quando expressamos a compaixão de Cristo pelas outras pessoas. A igreja de Cristo é assim. Deus ama, Deus socorre, consola e anima as pessoas por meio de nós. Somos o corpo de Cristo em ação na terra. Jesus vivo através de cada um de nós, expressando de forma maravilhosa e generosa essa graça infinita, essa beleza infinita, essa bondade infinita, esse amor infinito, essa infinitude do Pai, é agora revelada na terra através da beleza da família de Cristo, do Espírito que habita em nosso coração. Nós vivemos para glorificar a Deus desta maneira. Quando as pessoas tributam a Deus ações de graças pelo bem que lhes fazemos, isso traz glória ao nome de Deus. Jesus foi muito claro em seu ensino no Sermão do Monte, quando afirmou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é para glorificar a gente, é para glorificar a Deus. Eu vivo para glorificar a Deus. Quando eu estou no trânsito, eu devo reagir e agir de modo que Deus seja glorificado. Nenhuma palavra foi falada, mas a minha vida, sobre a qual incide a luz da bondade, do amor, das virtudes de Deus, hão de revelar. Há um povo nesse mundo de desigualdades, nesse mundo de violência, que tem
no seu espírito, no seu DNA, na sua formação, no seu novo coração, as virtudes que Deus nos deu, que Deus derramou sobre nós. O modo de nós estarmos relacionados uns com os outros não é por acaso, não é um acidente. Deus não nos deu habilidades para propósitos egoístas. Se Deus me deu algum dom, como deu ao Gerson, o dom de compor, não é os aplausos não são para nós. Nós somos crentes, nós somos discípulos de Jesus, nós sabemos disto. Nós não usamos isto para nossa própria glória, mas para contar quem Ele é, para dizer quem Ele é. Eu gosto de tocar as coisas que falam e que exaltam o nome dEle. E toda composição de notas que eu consigo fazer é para dizer quão belo é tudo aquilo que Ele nos permite fazer e aquilo que Ele derrama em nosso coração. Todas as nossas habilidades que acabam nos beneficiando, vêm a nós para que com elas nós abençoemos aqueles que hão de render glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pedro escreveu isso em sua primeira carta, capítulo 4, do verso 10 ao verso 11. Termino só com mais essa proposta, irmãos. Nós podemos viver glorificando a Jesus, compartilhando o Evangelho que nos alcançou. Compartilhando o Evangelho que nos alcançou. Meus irmãos queridos, Deus não quer que o seu amor e propósitos fiquem parados, reclusos, retidos, estagnados dentro de nós. Isso é um perigo horroroso que pode acometer a nossa vida. Estou bem com Deus, encontrei a salvação, tenho o meu cantinho, vou, não digo nada a ninguém, saio, não digo nada a ninguém, estou muito bem com Deus, faço minhas orações, calado, soberbo, egoísta. Obrigado, Senhor, que agora eu não sou mais como os outros que andam por aí, pulando o carnaval, indo com as suas fantasias, para as festas de orgias e coisas assim. Estou aqui escondido no meu canto, só para contemplar a tua face. Jesus nos diz na sua palavra, a face que você não está vendo, porque Deus não pode ser visto desta maneira. Uma maneira de o adorar e de glorificar o seu nome é compartilhar o Evangelho que nos salvou. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, recebido a verdade, é mais que um dever, é o nosso imenso privilégio partilharmos com os outros aquilo que Deus nos deu, o pão que Ele colocou em nossas mãos, o pão da vida com o qual nós nos alimentamos, é para ser repartido com aqueles que Ele contempla e vê famintos como ovelhas que não têm pastor. É um privilégio que o Senhor nos concede, um enorme privilégio, apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus motivos de viver, por que estão aqui, para que estão vivas, preparando-as para o seu destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus
trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus assim também recebe mais e mais ações de graças. Glória ao seu nome bendito. Tudo isso é para o nosso bem, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios 4,15. Abacuque, capítulo 2, verso 14, tem aquela frase que nós cantamos aqui: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da tua glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. O privilégio de estender esse conhecimento é nosso, não é dos anjos, é nosso, é da igreja, é do povo de Deus. Para que estamos aqui? Eu quero terminar, irmãos, deixando que a própria Bíblia responda. Eu fui procurar e vi que o apóstolo Pedro responde essa pergunta. Esse é um momento de definição e nós devemos ter essa resposta bem clara no nosso coração, a partir de cada uma das respostas propostas nesse programa que nós estamos compartilhando com a nossa amada igreja. A Bíblia diz que quem preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la, mas se você quer abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Jesus diz isso assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento de definição. Nós devemos responder para quem vamos viver, para quem estamos vivendo, para quem viveremos, para nós mesmos ou para aquele que nos criou. Você está talvez pensando: quem tem essa capacidade de consertar a sua vida e viver dessa maneira? Pois então, o apóstolo Pedro responde desta forma. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 11. Nós podemos ler. Se a gente pensa, é muito difícil, vamos deixar o Senhor resolver isso. Pedro escreveu: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês, eu e vocês, nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se por acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Deus lhes dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha: eu vou viver por Ele, eu vou viver para Ele. A Bíblia diz: tudo o que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido, miraculosamente, por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Nesse exato momento, Deus, o nosso Deus, está nos convidando a vivermos para a sua glória. Vivermos glorificando a Jesus, cumprindo os propósitos que Ele, desde a eternidade, tem estabelecido para nós. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir num mundo cruel, de guerras, de fome, de miséria, de tanta desigualdade. A Bíblia deixa clara a promessa que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, família de Deus. Creia que Deus ama você para a sua glória e louvor. Creia que você foi feito, que você foi feita para viver aqui, mas também para viver na eternidade com Ele. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus, por isso Ele morreu na cruz por você. Receba Jesus como seu dono e como seu Salvador. Deixe Ele cuidar da sua vida. Receba o perdão pelos seus pecados. Receba o Espírito que lhe dá poder para viver glorificando a Deus. Pois Ele é o nosso Deus. E nós somos ovelhas do rebanho do seu pastoreio. Se hoje você está ouvindo a voz dele, não endureça o seu coração, ovelha de Jesus. Assim Deus o abençoe, para que você viva para glorificar a Jesus em sua vida, com sua vida. Amém, meus queridos irmãos. Amém.